Ela é empresária em Joinville e conhece bem as dificuldades que o empreendedor enfrenta diariamente no Brasil. Atuante em entidades que apoiam o pequeno empresário, onde ocupou várias funções, sempre disposta a conhecer e auxiliar o setor. Em meio à pandemia, ela assumiu o comando da FAMPESC, Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas e Empreendedor Individual de Santa Catarina, que tem a função de defender, capacitar e apoiar mais de 30 mil empresas associadas no nosso estado. Eu converso hoje com Rose Dedequim. O Mulher em Foco está começando. Olá, você sabia que mais de 90% das empresas que temos em Santa Catarina são de pequeno porte? Imagina a dificuldade que as empresas estão passando assim nesse período de pandemia que aconteceu há muitos meses e estão tentando se reinventar. Para isso, nossa convidada vai contar como tem sido esses meses de pandemia. Seja bem-vinda, Rose, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada aí pela oportunidade de a gente trazer essas micro e pequenas empresas para esse programa. Ô Rose, no início desse ano, muitas pessoas, muitas empresas estavam se planejando, se organizando e tentando concretizar durante esse ano 2020 os seus planos que normalmente acontecem na virada de um ano para outro, né? No mês de março começa a pandemia. Muitos setores pararam, muitas pessoas tiveram que se reinventar nesse momento de dificuldades. Quais eram os teus planos pessoais? Você como empresária, o que você tinha assim, de plano para esse ano de 2020? Olha, os planos eram na recuperação que a gente vinha da crise anterior, né? Que a gente estava superando, vinha com uma previsão de um ano, eu sou hoteleira, de um ano excelente, com excelentes eventos, então a gente tinha um planejamento aí até o final do ano, todos os meses, com muito movimento, e para nossa surpresa, né, nenhum planejamento nunca previu isso, de que a gente teria que parar totalmente. Nosso hotel é de 1963, e nesses anos todos, mesmo tendo passado por um incêndio uma vez de um prédio ao lado, nós ficamos somente 2 dias fechados. E agora, com a pandemia, nós ficamos aí mais de 3 semanas fechados, então isso não estava no planejamento. Mas nosso planejamento era aproveitar um ano de eventos em Joinville, né? E aí deslanchar, nos recuperando da crise anterior. Rose, a gente espera que daqui a um tempo os eventos que estavam programados durante o ano não sejam cancelados. Mas no decorrer da crise parece que cada vez mais vai chegando perto do fim de ano, os eventos vão sendo cancelados. Você falou que você trabalha com o setor hoteleiro, que deu uma grande parada nesse tempo todo, mas você também é empreendedora no ramo alimentício. São 2 ramos completamente diferentes, que passam por situações diferentes e tiveram que se reinventar. Vamos falar primeiro um pouquinho sobre a sua carreira. Você é formada em Educação Física, mas a gente fez uma matéria contando um pouquinho da tua história. Vamos mostrar? Rose Dedequim é natural de União da Vitória, mas mora em Joinville desde 1980. Ainda na universidade, conheceu o marido, Martin Alexandre. A família dele tem um hotel na cidade desde 1963. Em 2006, Rose assumiu oficialmente a parte administrativa e comercial do estabelecimento. Ganhou visibilidade como empreendedora e foi convidada a participar da AJORPM, a Associação de Joinville e Região de Pequenas, Micro e Médias Empresas. Ocupou várias funções na associação, inclusive como presidente. Em 2014, passou a fazer parte da Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas e dos Empreendedores Individuais, a FAMPESC, onde hoje ocupa o cargo de presidente.
Aliás, ela é a primeira mulher a presidir uma federação empresarial em Santa Catarina. Rose tem 57 anos, é mãe da Marina e do Guilherme e tem 2 netas, Maria Eduarda e Manuela. Olha, Rose, você trabalha muito tempo nesse setor de hotel, se reinventou mais uma vez ali, abriu ali o teu café para receber os empresários da tua região e a tua vida foi sendo conduzida para esse ramo de associações. Foi assim mesmo? Foi. Nós montamos um café para tentar resolver, nos juntarmos os atores do turismo, desde guias de turismo, agências de viagem, que tinham... porque Joinville não tem aquela característica toda de uma cidade turística, mas vive do turismo, porque turismo de eventos, né, é um grande forte de Joinville. Mas a gente tinha aí um pouco de falta de apoio do poder público e nos sentávamos para propor para a prefeitura algumas mudanças, e isso foi tomando uma proporção. De repente, um café que começou com 4, nós estávamos em 40 numa sala, e aí acabou a Associação de Micro e Pequena Empresa de Joinville, a JPM, nos chamando, e aí com isso eu entrei na veia do associativismo e não saí mais. Isso foi mais ou menos em que ano? O café começou em 2008 e em 2009 nós fomos, na metade do ano, nós fomos convidados para fazer parte da associação, onde a gente achou muito interessante por ter um guarda-chuva, né? Porque nós éramos só alguns empresários soltos, sem uma entidade por trás. E aí, indo para a JPM, nós tivemos esse apoio, desde um jurídico, de toda a associação com renome na cidade, que nos abraçou e nos deu norte para caminharmos para construir uma Joinville melhor. E essa união também traz uma troca de experiências entre os empresários locais, os empresários de Santa Catarina, e muitas vezes aquele problema que a tua empresa tem pode ser solucionado através até de um outro empresário que dá uma ideia. É assim que acontece mesmo, Rose? É assim mesmo. O empresário de micro e pequena empresa é muito solitário, né? A gente não tem grandes corporações, às vezes é a família, os mais alguns funcionários, e quando você sai, você percebe que os teus iguais ter o mesmo problema, que você não tem o problema sozinho, as soluções também vêm em conjunto, então é bem isso que acontece. A gente não se vê como concorrente quando senta com outros hotéis, outros restaurantes, e sim construindo alguma coisa melhor para o negócio da gente. Então é bem isso mesmo, esse associativismo, estar junto, né? A gente faz muito mais sombra na sala do que só um, né? Então, quando só vai uma pessoa é uma coisa, e quando vai o setor todo, realmente faz sombra na sala. Ô, Rose, mais ou menos quantos pequenos empresários nós temos em Santa Catarina? Eu represento hoje mais de 30 mil empresas. Mais de 30 mil empresas associadas, mas o número de empresários de Santa Catarina, na verdade, deve ser muito mais do que isso ainda, né? É maior, e é uma coisa difícil de conseguir números fidedignos, né? Porque todo dia nasce um novo empresário, né? Porque o nosso empresário, ele vem da dificuldade. Às vezes ele vai demitido, ele tem aquela sua habilidade, ele monta uma nova empresa, e nem sempre a gente consegue hoje. Dados é uma dificuldade no Brasil todo de a gente ter dados fidedignos de quanto é. A MEI também, a MEI tem uma grande facilidade de ser aberta, né? Com uma receita anual de até R$81 mil, o empreendedor pode abrir uma MEI, né, e pagar um imposto único. Já o microempresário tem que ter uma renda até 360 mil por ano, né? E a empresa de pequeno porte de 360 mil até 4,8 milhões. E aí você tem toda essa história de a facilidade de pagar impostos, que na verdade nunca foi muito facilitada. Nós temos o Simples. Para a MEI talvez mais simples, que é em torno de 50 e poucos reais por mês, mas nós temos no Brasil muitas dificuldades e muitas reclamações. Em maio desse ano, você assumiu uma nova função. Você pode falar como foi aí no mês de maio, quando você assumiu esse novo desafio?
Ela já, depois que eu entrei lá no núcleo de turismo, acabei sendo presidente da JORPEM, né, que é a maior associação de micro e pequenas empresas da América Latina nesse segmento dela, e com isso eu entrei na federação. E aí entrei como diretora de turismo e fui ficando, e aí na última eleição eu fui convidada a ser vice-presidente do Alcides Andrade, e trabalhamos 3 anos e meio, e ele com um projeto nacional saiu, e eu automaticamente assumi a federação, já vinha me preparando para isso. É um momento mais delicado de assumir, né, com toda essa pandemia, essa estagnação econômica, mas é para isso que a gente vem trabalhando há anos, de conseguir ajudar não só aquele que é associado, né? Porque quando a FAMPESC ela vai atrás de um benefício, ela acaba beneficiando todos os empresários de micro e pequena empresa ou empreendedores individuais. Então, é um trabalho que dá trabalho, mas é muito dignificante saber que você está ajudando alguém que, em muitos momentos, está sozinho. Então, você assumiu em maio a FAMPESC. Tá? Em poucas palavras, como dá para explicar a função da FAMPESC? A FAMPESC ela é a federação que representa as micro e pequenas empresas e empreendedores individuais em Santa Catarina, né? Nós temos 22 associações espalhadas pelo estado, e aí a gente representa em torno de 30 mil empresas, e a gente trabalha dentro do estado, fora, em Brasília, para construir políticas públicas que melhorem, né, como impostos melhores, que se respeite o que está na Constituição, que é o tratamento justo e diferenciado, porque hoje a carga de um empresário da micro e pequena empresa, ele tem alguns impostos, como você falou, diferenciados, mas a carga trabalhista ela é igual a uma grande empresa. E isso, em muitos momentos, é muito injusto. Né? Um empresário que tenha 2 funcionários, quando dá férias para um, não tem nem como contratar. Então, essas reformas, atrás dessas mudanças tributárias que a gente trabalha. Então, no estado de Santa Catarina, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto com o COFEM, que é o Conselho de todas as federações do estado, nós sempre procuramos melhorar este ambiente para o empresário. O Rose, a FAMPESC atende, então, todas essas associações que procuram essa fundação pedindo ajuda. Desde que começou a pandemia, lá no mês de março até agora, qual é o maior tipo de reclamação do empresário? É falta de crédito, né? Porque o empresário de micro e pequena empresa tem uma dificuldade tradicional de conseguir acesso a crédito. Banco nenhum gosta de emprestar dinheiro para empresário da micro e pequena empresa. E agora, com a pandemia, com os seus negócios parando, muitos com a porta fechada, alguns ainda não retornaram, alguns segmentos estão totalmente parados, então a maior dificuldade do empresário é acesso a crédito ainda. Dá para dizer, Rose, que alguns empresários acabaram ganhando dinheiro com a crise? Algum setor que antes não ganhava tanto, não conseguia e decolou? Dá um exemplo para a gente, por favor. Eu tenho alguns amigos eu tenho um amigo que fabricava gola de camisa polo, né? O comércio parou, ele passou a fabricar máscaras. Né, e está atendendo o Brasil todo, vendendo máscaras com tecidos altamente tecnológicos, de proteção. Então, esse é só um pequeno exemplo. A área da tecnologia, né, então a mudança foi, hoje, muito mais tudo aquilo que o empresário dizia que não ia conseguir antes da pandemia, vendas online, essas coisas, eles estão se reinventando, então aí a gente tem uma área tecnológica que está ganhando dinheiro, porque o empresário precisa colocar seu produto para fora e a melhor maneira agora é pela internet. É o momento de se reinventar, né? Todo mundo dava desculpa que não tinha tempo e de repente você tem que se virar nos 30 para conseguir viver e levar o seu negócio. Nós vamos chamar o intervalo e voltamos já. E
Seguimos o Mulher em Foco, conversando hoje com a empresária de Joinville, a Rose Dedekind, que está nos contando como tem sido a crise em Santa Catarina, já que de maio para cá ela é agora presidente da FAMPESC. E essa federação apoia as empresas de Santa Catarina de pequeno porte. Ô, Rose, deixamos a última pergunta. Falávamos que alguns empresários estão até ganhando dinheiro com a crise, embora muitos estejam com dificuldades. Tem que se reinventar nesse momento, a tecnologia é fundamental e muitas pessoas que empurravam com a barriga com uma situação, como a venda pela internet, acabou tendo que correr atrás e trabalhar com isso, até porque as pessoas estão mais em casa e também estão procurando mais esse tipo de acesso. É isso mesmo, Rose? É isso mesmo, né? É um momento de se reinventar, de analisar a sua empresa, reduzir custos, né? Eu acho que a gente vai sair, é um momento difícil, mas a gente vai sair melhorado quando acabar, porque a gente, com essa crise, percebeu de muitas coisas que a gente pode melhorar dentro da empresa da gente, né? Então, essa revisão. Mas a saída para a tecnologia, para a venda, para aquele que pode vender seu produto pela internet, é fundamental nesse momento a sua reinvenção, né? De não ficar se vitimizando e sim se reinventando. Então, esse é o momento de aproveitar. Eu digo que as pessoas diziam que nada era possível, nem reuniões online ninguém queria fazer, porque não conectava bem, e hoje a gente vê aí que nós mesmos estamos aí provando que a tecnologia muda, não é o melhor dos mundos, né, que a gente não possa se encontrar mais, mas essa mudança. Então, o empresário, ele precisa repensar seu negócio, precisa, e tem solução, né? E para isso que a gente tem as associações de micro e pequena empresa espalhadas por Santa Catarina, outras associações, então que se busque apoio nelas para essa reinvenção. É muito importante também ser muito criativo, né, Rose? Você trabalha num hotel familiar da sua família e você também é sócia de uma outra empresa familiar, que é um restaurante. Eu te pergunto, é preciso também, nesse momento da alimentação, ter outro tipo de cuidado, outro tipo de carinho e também precisa se reinventar bastante no setor alimentício? Sim, com certeza, né? Foi um segmento que não fechou o atendimento ao público, mas esse bistrô que eu tenho com os meus filhos, ele é sem glúten e sem lácteo, que é um nicho de mercado novo, né? Que a gente investiu aí e que a gente vem para quebrar o tabu de que comida sem glúten nem não tem sabor, né? Então, mas a gente teve que se reinventar no delivery, nas redes sociais, intensificar a propaganda, e mostrar carinho para o nosso cliente que não nos deixou, né? Então, em momento nenhum, nós chegamos a fechar as portas do bistrô. A equipe foi altamente treinada, são novos cuidados, com restrição de acesso, a equipe faz vistoria a todo momento sobre todas as questões de saúde. Então, realmente intensificou. O restaurante já é uma coisa que já tem um cuidado, alguns procedimentos, mas intensificou muito. Agora a gente está na fase de Joinville ter restrições de poder entrar em restaurantes, então a gente tem muito cuidado, porque a alimentação ela é extremamente tem que ser trabalhada com cuidado, né? Você está aí, ainda mais o nosso, que é um segmento que a gente tem muitas mães que amamentam, que não podem ter contato com o leite, então isso é bem assim trabalhado para que não tenha contaminação nenhuma, e com a pandemia, então a gente só intensificou isso. Já existiam cuidados, agora existe muito mais. Um outro tipo de cuidado que eu percebo também que está maior é a empatia. É você entregar um produto para o seu cliente com o mesmo carinho que você gostaria de estar recebendo. Isso nos restaurantes, com a comida. Acredito também que nesse setor de serviço também, no setor hoteleiro. Rose, como está a situação dos hotéis em Santa Catarina? Bem difícil, né? Nós estamos parados. Primeiro que não se tem aquele turismo do lazer tão intenso, ainda existe, tem pessoas que viajam mesmo estando restrito aí, mas o turismo de negócios ele está altamente afetado.
Primeiro porque quando Santa Catarina fica em evidência, né, de contaminação, os empresários que têm seus funcionários que gostariam de encaminhar para Joinville para trabalhar, vamos por, ou para Santa Catarina, restringem isso com medo de a gente estar na alta. Os eventos estão sendo transferidos ou, infelizmente, cancelados, que é uma coisa preocupante. Eu vou dar o exemplo de Joinville. O festival de dança, que deveria ter acontecido agora em julho, foi mudada a data para dezembro e foi cancelado, e não vai ter a edição 2020, só em 2021. Algumas feiras enormes, onde gerem um público de 40 mil pessoas, só em 2022. Então, a gente, nesse segmento, está altamente impactado de não ter esses eventos, que a gente tem quase 2 por mês acontecendo. Então, realmente, a recuperação do segmento de turismo, de hotelaria, ele vai ser lento, né? E nós estamos apostando no turismo mais regionalizado. É importante incentivar, então, o consumo de produtos locais, porque é o pequeno empresário que move a economia do nosso estado, não é isso? Então, é isso mesmo. A gente tem incentivado campanhas de consumir produtos de Santa Catarina, produtos da sua cidade, né, da sua região, para que isso que a gente consiga fortalecer, de que a gente não compre tanto pela internet, apesar de ser mais fácil, mas que retire nas lojas que tem na sua cidade, ou comprar no mercado local, sabe, essa variação comprado pequeno. A gente tem incentivado bastante essas campanhas, porque é isso que vai recuperar a economia e conseguir manter esses empresários com as portas abertas, né? Que nesse momento é fundamental que as pessoas não desistam, né? E que as outras comprem deles, para que a gente realmente saia bem dessa Porque é assim que funciona, né, Rose? Você pode até comprar pela internet, mas que compre da empresa da sua cidade, do seu bairro, do seu estado, para a economia girar. Você falou no primeiro bloco sobre a dificuldade do crédito, né, Rose? Mas uma outra dificuldade também que a gente vai falar antes é sobre o tributo, os impostos. E agora a gente está passando esse ano, fala-se muito no governo federal, sobre a reforma tributária. O que seria o sonhado para o pequeno empresário, uma tributação sonhada? Seria uma tributação única? Seria uma mais facilitada? O que você tem para falar sobre isso? A gente fala muito na reforma, no simples trabalhista, né? Hoje a gente, para empresa até 4 milhões, 4,8 milhões, a gente tem o simples, que é fantástico, já ajuda, mas nós ainda, como eu já comentei anteriormente, temos uma carga na área trabalhista muito alta, né? E a bitributação, né? Quando você compra um produto, ele já paga, depois você paga, e isso acaba encarecendo, né? Então, se fosse um tributo final, depois do processamento da linha toda, seria fantástico, né? E diferenciado para a empresa pequena da empresa grande. Isso seria o sonho dos empresários da MPE, de que a gente tivesse essa diferença, né, de tratamento diferenciado, porque impacta muito numa empresa pequena. Algumas coisas ficam muito, né? A trabalhista hoje, eu como empresária digo que é uma das que mais impacta na nossa empresa. O outro assunto preocupante é o crédito, né? Tem se trabalhado aqui no Estado, a Assembleia Legislativa, nesse projeto de lei que falou-se muito, está falando muito, para auxiliar o pequeno empresário. Nós temos esse projeto de lei 198, que vai trazer crédito aqui para os empresários no Estado, e também temos o Pronampe, né? Que é do governo federal, que auxilia também as pequenas empresas. A primeira remessa de dinheiro que foi emprestada voou rapidamente, a segunda remessa da mesma forma. Isso tem facilitado o empresário. E a pergunta é, Rose, todo esse empréstimo, será que 2021 todo mundo vai conseguir cumprir e pagar tudo que está devendo?
Olha, quanto a se vai pagar, eu acredito sim. O empresário de micro e pequena empresa, ele honra muito, né? Porque uma das melhores coisas que ele tem é a palavra dele, né? Então, assim, o que precisa é realmente criar projetos e leis que amparem a ele para essa retomada. Então, esses projetos são muito bem-vindos para o empresário de micro e pequena empresa e ele vai honrar, né? Lógico que deve acontecer alguns percalços, algum que não se recupere, mas não é a grande maioria. Do que eu conheço o empresário de micro e pequena empresa, ele já está se preocupando hoje de como ele vai pagar os empréstimos lá na frente, né? Porque faz parte da natureza dele, que ele sabe que ele tem que ter o nome limpo para conseguir continuar trabalhando. Então, o acesso ao crédito realmente é uma das coisas que eu não aceito muito que as pessoas digam que vai ser caloteiro, né? Então, o empresário ele vai tentar honrar, porque é um negócio dele, é dali que ele tira o sustento da família dele e dá sustento para outras famílias, né? Eu digo, como eu digo na minha empresa, de que eu não trabalho só para minha família. Eu trabalho para a família de todos, nós trabalhamos todos para a família de todos os colaboradores. Então, assim, quando eu tomo uma decisão, eu não tomo só uma decisão para mim, eu acabo afetando e com isso a gente honra muito aquilo que a gente se compromete a fazer. É isso aí, o empresário tem que ser organizado, né, Rose? Eu vou te pedir então, para encerrar a nossa conversa, que você deixe um recado, uma mensagem para aquela pessoa que quer se tornar um pequeno empresário, um microempreendedor individual. O que ele precisa pensar antes de abrir essa empresa? Bom, ele precisa saber que ele para de ser empregado e passa a ser empreendedor, que há uma diferença, né? É o sonho de todos, mas é diferente porque ali é você que para pagar as contas, você que tem que fazer o investimento. Então, hoje, meu conselho é que se procurem associações, se prepare para ser empresário, se prepare. Não é tão fácil assim simplesmente abrir uma empresa. Você tem que ter um planejamento, você tem que separar os bolsos, né? O teu bolso não é mais um bolso só, você tem o bolso da empresa e tem aquilo. Então, procurem associações, ajuda, capacitações, para que quando você abra, você já abra preparado para o que você vai enfrentar e não se desespere lá na frente. Então, ser empresário é muito bom, né? Empreender é bom, te dá motivação do teu negócio quando você faz aquilo que você gosta, mas você tem que estar preparado. Então, procure hoje várias associações, capacitam até online, procure estar junto e procurar o seu mercado, saber se é aquilo mesmo, se ainda há nicho, ou se você tem que mudar um pouquinho, e com isso só mesmo com assessoria para você conseguir. Trocando ideias, a gente sempre aprende e passa a nossa experiência. Rose, muito obrigada então pela entrevista e obrigada pelos ensinamentos de hoje. Imagina, prazer foi muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar um pouco sobre a Rose e sobre a micro e pequena empresa no estado de Santa Catarina. Obrigada.